Agora eu quero ler para vocês algumas passagens das Escrituras que devem servir como um aviso a todos nós sobre buscar apetites ímpios e pecaminosos. Romanos 1:24 diz: Portanto, Deus os entregou às paixões pecaminosas de seus corações, à impureza sexual, para que degradassem seus corpos entre si. Outra tradução diz que Deus os entregou à impureza nos desejos do coração. Agora, se você ler Romanos 1:26, a Bíblia diz: Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E se avançarmos para Romanos 1:28-35, a Bíblia diz: Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Estão cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. São cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, arrogantes, presunçosos, orgulhosos e inventores do mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Portanto, em 3 ocasiões, a Bíblia diz estas 4 palavras: E Deus os entregou. Estejam avisados de que, se persistirem em alimentar esse apetite pelo pecado, se escolherem rejeitar a Deus e não se arrependerem, haverá consequências. Irmãos, vamos privar qualquer desejo pelo pecado que tenhamos. Vamos ter um apetite apenas por Jesus Cristo. Satanás está atrás do seu coração, e a nossa própria carne pecaminosa deseja atacar e encher nossos corações de pecado. Quando estamos tendo um dia difícil ou passando por momentos difíceis, é fácil para nossos corações se desviarem. Provérbios 4:23 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos os nossos pensamentos, ações e atitudes são determinados pelo conteúdo de nossos corações. Dependendo do que está em seu coração, temos o poder de falar vida ou morte para aqueles ao nosso redor. É por isso que é tão importante guardarmos nossos corações. Até mesmo um traço de impureza pode ter graves consequências. Salmos 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Davi escreveu este salmo depois de cometer um dos atos mais perversos de sua vida. Ele havia cometido adultério com Batseba, tramado o assassinato de seu marido e tentado encobrir tudo de maneira desonesta. Quando o profeta Natã revelou seu pecado, ele imediatamente se arrependeu. Neste salmo, Davi clama: Cria em mim um coração puro. E você quase pode ouvir a desesperança na voz de Davi. Davi não negou a maldade que se escondia em seu coração. Ele simplesmente se humilhou e suplicou a Deus por um novo coração. Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nossa recompensa por um coração puro é um relacionamento próximo e frutífero com o Senhor. Isso vale muito mais do que qualquer prazer que poderíamos obter vivendo no pecado e impureza. A promessa de um dia ver Deus face a face, comunicar-se com Ele e desfrutá-lo para sempre, isso é o que deve nos motivar a uma obediência fiel. Quando nos deparamos com momentos difíceis, não nos deixemos sobrecarregar ao ponto de nos sentirmos sem esperança e desencorajados. Não fujamos de nossos problemas, mas sim corramos para Ele. Vamos correr para Jesus Cristo. Corramos para aquele que venceu o mundo, aquele que é nosso refúgio e fortaleza, aquele que nos diz para invocá-lo no dia da angústia, aquele que nos resgata, aquele que cura todas as nossas feridas e doenças. Nos dias de hoje, frequentemente nos encontramos em situações em que nossa fé é posta à prova e devemos decidir como vamos responder. Mas aqui está o que a Bíblia diz em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não importa qual seja a sua dificuldade,
Seja forte na fé. Não permita que você seja movido, pois assim que você abandonar as promessas seguras de Deus, estará destinado a ser arrastado pela loucura deste mundo. Jesus Cristo é nossa única base segura. Ele é nossa âncora firme. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Veja, a fé é necessária para todo cristão, pois somente quando você tem fé é que pode agradar a Deus. Agora, deixe-me perguntar: você realmente tem fé ou confia em seu próprio julgamento, em sua razão ou no que seus olhos podem ver? Você está vivendo pela fé? Está caminhando pela fé? Quando você pensa em alguns dos heróis da fé na Bíblia e em todas as provações pelas quais passaram, verá que eles tinham algo em comum. Eles continuaram a acreditar em Deus, tinham confiança inabalável no Senhor e eram fortes na fé. Deixe-me dizer algo: é preciso fé para seguir Jesus Cristo. É preciso fé para continuar avançando e permanecendo firmes no Evangelho. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, Paulo e Silas foram espancados, acorrentados e presos, mas ainda assim louvaram a Deus. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar diante do rei Nabucodonosor, tudo porque tinham uma fé tão forte. Esses são ótimos exemplos de pessoas que mantiveram sua posição e confiaram no Senhor. Mesmo quando todas as probabilidades estavam contra eles, sua fé não foi abalada. Sua fé não foi quebrada porque eles sabiam que o Deus a quem serviam é maior, mais poderoso e mais poderoso do que qualquer coisa ou qualquer pessoa contra a qual pudessem se deparar. Todas essas pessoas foram levadas a orar por causa das provações pelas quais passaram e dos obstáculos que enfrentaram. Vamos nos encorajar a fazer o mesmo. Não vamos fugir de nossos problemas, mas sim correr para Jesus Cristo. No livro de Mateus, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É por isso que podemos ter confiança nele. É por isso que podemos nos apegar a ele.